TV Capibaribe. Jatiaci agora. Oferecimento Nana Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319 e encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. Então, tô chegando na sua hora de almoço, ao meio-dia, Jatiaci agora, já dizendo para vocês que a gente tá aí com o pessoal da Com Brasil, que tem uma programação maravilhosa aqui, o Boris Casoy, a Elo Pinheiro, tem uma turma muito bacana para você curtir aqui durante segunda a sexta-feira. Às 18 horas fica disponível a nossa programação, nosso programa, lá no YouTube, no Jatiaci agora, tá? Na sequência, a gente tem mais um detalhe maravilhoso que eu vou adorar contar para vocês, que é a reprise aqui mesmo no nosso canal. Então, TV Capibaribe, canal 7, começa mais uma entrevista hoje e eu estou recebendo aqui o músico, cantor principal da Orquestra Super Oara. E aproveitando para dizer que a gente vai ter um papo maravilhoso e esse papo trata sobre muitas passagens de trânsito da música popular brasileira. Porque além de ser uma orquestra de baile reconhecida, popular, um nome que tem aí uma manifestação há muito tempo, ela passou por diversas transições. E eu estou recebendo o vocal principal aqui, Elaque Amaral, para bater esse super papo comigo, já saudando ele aqui e dizendo seja muito bem-vindo, querido. Oi, Jatiaci. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu que fico. Me conta um pouquinho já para a gente iniciar a trajetória dessa orquestra, como ela surge e quem é que inicia esse processo dessa orquestra? Bom, a Orquestra Super Oara foi fundada no final dos anos 50, no ano de 1958, através do meu pai, Beto da Oara, que é músico, que é um músico natural lá do sertão do Pajeú, da cidade de Carnaíba, que é uma cidade de músicos. E meu pai vem de lá, de Carnaíba para Arco Verde, com a necessidade de fundar uma orquestra num clube de baile que tinha em Arco Verde, e fazer uma orquestra de carnaval, e foi mais ou menos assim que se deu início. O que significa Oara, do nome da Super... OAR é uma sigla, Jatiaci. OAR significa Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos. Entendi. Deixa eu perguntar já aqui, com o início dessa banda, qual da orquestra, a primeira formação, obviamente, você não pegou, mas eram quantos em média naquele período, no início dessa formação? Sabe dizer, seu pai dizia mais ou menos? Ele dizia mais ou menos. Acho que no início... tem até algumas fotos na época, era mais ou menos 6 a 7 músicos no máximo. 6 a 7 músicos. Nesse período, você não manteve esse número. Agora são em média de quantos? Hoje em dia é uma média de 10 a 12 músicos. Vamos lá. A orquestra começa naquela redondeza e virou uma tradição em bailes e festivais. Eu não diria nem festivais, que na época não tinha essa cultura. Não tem essa cultura de festivais. Teriam os bailes, as festas de padroeira, de padroeiros, né? Como ainda se tem hoje. Certo. Na sua casa, como e quando começa a trazer esse processo da música especificamente para você? Quando é que ele chega em você? Seu pai músico, a gente entende que tem uma conexão muito direta com isso. Mas, geralmente, quando a pessoa ela não tem essa natureza, não chega. Verdade. Mas como é que isso chegou na tua casa?
Em casa foi só você mesmo que pegou esse gancho? Como é que ele acontece? Lá em casa é uma família musical. Nós somos 10 irmãos, 8 homens e 2 mulheres, e 6 são músicos, né? E antes de mim, na orquestra, meu irmão mais velho já era cantor, foi cantor da orquestra. Meu irmão é Gerton. Meu irmão Egídio foi baterista, que a gente já ouvia eles cantando em casa, já ouvia ele tocando bateria em casa, e pra gente foi dessa forma que nos chamou a atenção, né? Meu pai, como instrumento de sopro, na época o que ele poderia nos ensinar também foi dessa forma. Eu fui aprendiz, eu comecei a tocar, eu sou instrumentista também de sopro, toco trompete. Trompete foi o meu primeiro instrumento. Meu irmão Betinho, que também é tecladista, também toca saxofone muito bem. Meu irmão Merinho também toca saxofone, toca clarinete. E um outro irmão meu que também na época começou a tocar trombone, que era o instrumento de papai. Então, nesse processo, você começa com o instrumento de sopro. Isso mesmo. Nessa movimentação, porque hoje você é vocalista, qual foi outro... Você chegou a desenvolver algum outro instrumento? Sim, trompete foi meu primeiro instrumento. Certo. Teclado foi meu segundo instrumento, pela necessidade de... Na época não tinha tanto tecladista, eu tive a necessidade de aprender a tocar teclado. E com o passar do tempo, eu também tive a necessidade de também tocar acordeon, né? Teve esse aumento de forró, e o auge do forró, né? Eu também comecei a tocar sanfona, eu também toco um pouco de sanfona, eu me acompanho, eu canto com a sanfona, também é mais um instrumento que eu toco. Quando é que chega o... Porque, veja, é uma observação minha, tá? Eu sou apaixonadíssimo pelo Prince e pelo Versilo também. Eu vou tocar nesse assunto só para chegar nisso. Me parece que as pessoas que têm hábito de tocar instrumento musical, primeiro chega nelas a melodia. E aí, muito depois, é que chega a voz. Porque a voz seria o complemento daquilo ali. Quando é que pra você chega a voz a ser como um instrumento a mais? Porque quando você é músico, e eu acredito até pelo instrumento que você toca, que é teclado, que eu até falava antes aqui, que o piano, o teclado, me parece que quem faz isso, quem toca especificamente o instrumento, tem uma exigência um pouco maior com essa questão da afinação. Mas quando é que chega essa questão pontual para você? Porque passar de um instrumento de sopro para um instrumento como teclado e piano já é uma mudança muito drástica. Sim. E aí vem o vocal. Como é que esse vocal ele chega para você? Em que momento ele vira também parte da tua performance enquanto artista? Poxa, já tem assim, o piano, o teclado, para mim, foi uma questão de percepção, sabe? Ele chega de imediato. As notas, quando chega na minha afinação, como se fosse ligado mesmo, sabe? Eu tenho toda a facilidade de cantar, de entoar. Para mim na verdade acontece naturalmente. Você é daqueles cantores que às vezes imagina na voz primeiro para fazer, ou você vai logo para o instrumento? Eu já vi muito cantor que faz alguma sonorização, pensa e vai. Ou você faz no processo contrário na sua criação? Não, geralmente eu faço ao mesmo tempo os dois. Os dois ao mesmo tempo? Isso mesmo. Sendo uma orquestra, isso fica com muita mais intensidade de exigência? Porque ali não é só você, tem todo A exigência fica muito maior, principalmente em relação aos metais, né? Porque como eu estou com o teclado, com toda a afinação, em 440, como a gente fala, a afinação eu tenho essa sutileza no ouvido de ver a afinação dos instrumentos de sopro. Com isso eu consigo realmente, também com contrabaixo, com guitarra, consigo entender, ver e ter esse cuidado para estar realmente tudo afinado. Tudo afinado. Tudo afinado, sim.
certeza. Eu tenho uma amiga que ela só canta, ela não toca nenhum instrumento. Mas errou uma nota, é incrível como ela percebe. Ela para e tá errado. E aí, isso aí pra você deve ser muito mais... Porque tem essa intimidade com os instrumentos. Para mim é tranquilo, é bem natural. Então, dessa passagem já são quantos anos de vocal? Eu comecei a tocar com orquestra no trompete no começo dos anos 80, na verdade, em 1981. Aí, Caramba! tudo na orquestra foi uma necessidade, sabe? Eu comecei a cantar também por necessidade de cantor que saía, de cantora que saía, né? Pessoal, e de casa é que tem que fazer, que tem que cantar. Aí eu comecei a cantar, chegava numa época, por exemplo, Dia das Crianças, o papai foi sempre gostava de fazer homenagem aos dias, Dia dos Pais, Dia das Mães. Aí ele me colocava para cantar uma música infantil na época, né? E foi mais ou menos assim que começou. E pegando gosto, fazendo vocal, e cantar hoje é tudo para mim. Então, desse tempo para cá, você acompanhou muitos trânsitos da indústria, né? Tanto da música, Muito. como também do processo de construção artística. Vocês são uma orquestra... Pode falar, você falar alguma coisa? Muito modismo, né? Já tem assim, isso que você fala aqui, eu acompanhei, que aqui no Nordeste o que a gente vê muito é isso, né? As coisas da época, as músicas da época, tudo isso. Tem mudado muito. Nesse processo que vocês conseguiram desempenhar, quais foram as principais influências da orquestra e como vocês conseguiram... Porque eu percebi que a orquestra ela tem uma infinitude de coisas que ela faz. Ela canta vocês cantam em algumas línguas. Sim. Mas o que a início, pelo menos na tua entrada, do teu pai, obviamente por ser músico, deve ter outras coisas, mas você especificamente, o que é que te influenciou a partir do momento que você começa a ser a cara da banda, porque a voz acaba virando a cara mesmo que não queira? Verdade. Muito boa essa pergunta. Vou começar a falar da influência pelo meu pai, pelo que ouvi dele, porque pelo que ele fala, né? Meu pai, trombonista na época, ele escutava muito Glenn Miller, a orquestra de Glenn Miller, a orquestra americana. Tinha um trombonista também muito conhecido, uma orquestra chamada de Tommy Dorsey. E outro trombonista também que meu pai gostava muito era Ray Conniff. Ray Conniff Orquestra, que nós tivemos a graça, o privilégio de participar nas apresentações de Ray Conniff aqui no Clube Português em Recife. E tudo isso influenciaram demais a Orquestra Super-Hora, né? Influenciaram meu pai. E através dessas músicas, principalmente de Ray Conniff, muita gente lembra a Super-Hora por essas músicas que a gente toca. E já na minha época, já tinha assim, como eu falei antes, nessa coisa de modismo, e banda, como eu lhe falei, que eu gosto de frisar isso, que é uma orquestra de baile, às vezes as pessoas chamam de banda, preferem chamar de banda, de baile, é isso, a necessidade de se tocar o que as pessoas escutam, que as pessoas ouvem em rádio e televisão e tudo. E já na minha época, eu tenho esse cuidado de sempre tocar músicas que as pessoas estão ouvindo atualmente, sabe? Hoje em dia nem tanto, porque tem músicas aí que realmente no meu perfil, na minha idade, não dá mais. Mas seja música americana, seja música italiana, eu gosto muito de cantar música americana, né? Gosto muito de cantar Frank Sinatra, e quando eu comecei a cantar... é um luxo. Quando eu comecei a cantar esse tipo de música, Frank Sinatra, meu Deus do céu, eu gosto de cantar muito... Ray Charles, vocês tocam... Sim, Ray Charles, Stevie Wonder. Stevie Wonder. E Nat King Cole, gosto muito de cantar. É maravilhoso. Na época... Tanto o pai quanto a filha. Só né? para ficar de exemplo, na época tinha uma música que uma novela, as pessoas viam muito novela na época, Uhum. né? Hoje em dia não é tanto. E influenciava, Nat King Cole cantava Unforgettable, né? E aí eu cantava e chamava muita atenção. E Dá uma palhinha, perdão, assim, pedir, mas é porque, assim, você está falando, eu nunca
Eu nunca tive é porque é muito refinado. Eu acho extremamente refinado. Eu gosto desse conceito que essa galera tinha do... Não é só do romantismo, mas é da visão lírica que tinha nisso. Eu acho muito bonito, é muito fantasioso. Me lembra muito os musicais. E eu sou uma pessoa que gosta muito de musicais. Tanto esse jazz mais elaborado, né? Dos anos 70, 60, 70. Quanto essas músicas que tem algumas especificamente que acabaram. Eu queria escutar você cantando uns trechinhos, que isso dá uma sensação de nostalgia muito gostosa. Pois uma música como New York eu ainda canto hoje, né? Sim. Na orquestra, as pessoas me pedem muito. E como eu te falei, dessa coisa de novela, que as músicas chamavam muita atenção, e eu começava a cantar, chamava muita atenção. Por exemplo, outras músicas que eu cantei, que eu canto hoje, as pessoas gostam muito que eu canto, eu interpretava Louis Armstrong, né? Sim. Aquela interpretação de What a Wonderful World. Eu realmente não gosto de cantar a capela, não. Gosta não? Eu amo Pronto, vai cantar ficar me com devendo pra eu ir ver. Como eu falei com o meu Mas eu produtor vou já... Riva, eu digo, Riva, eu posso levar o teclado? Porque... Eu vou separar então os trechos. Já vou deixar aqui na ponta da agulha. Já grava aí no tempo da gente. Para deixar uns trechinhos das apresentações das músicas internacionais. Já que a gente não tem como colocar aqui, porque eu sou apaixonado. Mas pode ir continuando. Algumas outras coisas que você... O que é que não pode faltar hoje no show dessas grandes divas e desses grandes artistas masculinos? Já tem assim, hoje em dia, os bailes são bem diferentes um dos outros. Cada cidade que a gente toca é bem diferente. Nós temos um repertório muito grande, muito eclético. Mas tem músicas que não podem faltar. Por exemplo, esse final de semana eu toquei na cidade de São José do Egito e uma pessoa chegou para mim, a orquestra tocava isso aqui, Bésame Mucho, né? Sim. Com aquele arranjo de Ray Cantor, aquela coisa toda. Não pode faltar. E também New York as pessoas me pedem muito. Assim como Emoções, tem que cantar, né? Tem sempre as músicas... La Barca também rola muito? Sim. La Barca... Amor, algumas músicas assim. É muito... O repertório Orquestra Superuara, o repertório é muito grande. Para você ter uma ideia, uma coisa também que eu gosto de falar, eu sempre falo também a meu maestro Riva Libos, que... Poxa, Riva, eu ainda estou tocando, velho, os bailes com 4 horas de festa. Coisas que ele sabe, e no mundo artístico sabe, que não se toca mais, né? Porque antigamente... As bandas, as orquestras tocavam esse período de 4 horas de apresentação. Hoje em dia, não todos, mas alguns bailes a gente ainda toca esse tempo todo. E para tocar esse tempo todo, você sabe que tem que ter um repertório absurdo. Grande. E aí é onde os metais me ajudam, né? Porque só canto eu e meu irmão Eric, que também é baterista. É meu irmão mais novo, que é quem canta comigo, né? E aí o repertório tem que ser enorme. Modéstia à parte, isso eu falo com toda graça. Eu adoro música e hoje mesmo, antes de vir para aqui, eu estava tocando. Como eu falei a você, digo, Riva, eu posso levar o teclado porque são muitas músicas. Entendi. E sempre chegando mais. Entendi. E aí, nessa tua trajetória, o que eu posso perceber é que há uma observação muito estrutural do formato. Banda hoje é uma coisa... E eu falo de orquestra, e às vezes o termo banda, até desculpe, mas é o hábito mesmo, né? É o hábito. Sim, é o hábito das pessoas. É o hábito. É o hábito. E orquestra, me parece, é muita gente, tem que ter muita gente. Isso, verdade. E hoje é quase que muito difícil ter uma banda. Hoje em dia, inclusive com um computador, as pessoas fazem show. Né? E mega shows. Exatamente. Como é que fica para o músico montar isso no palco? Como é que é hoje? Existe, óbvio que tem shows, né? Não é para não é todos os públicos também, porque virou uma coisa muito... Eu acho que até a gente tem tido essa cultura de tornar isso uma coisa muito luxuosa, né? Tem uma frase do Gil que eu adoro, do Gilberto Gil, que ele diz assim, que a arte tem que ser tratada como se fosse essência mesmo, como fosse água e comida, né? A gente está se acostumando com muito pouco.
Pois não. Muito pouco. Que legal. E isso é ruim, porque, de certa forma, quando se tinha esse repasse aí de aprender um instrumento, de se escutar uma coisa que não era muito da sua faixa etária, a gente não só estava aprendendo ali sobre algum cantor mais antigo, mas era muito sobre a construção da nossa própria identidade. Pois não. E aí eu sinto que acabou ficando muito mais resumido. O nicho acabou engolindo as bolhas. E por outro lado tem uma coisa legal, porque, por exemplo, e aí eu quero sua avaliação sobre isso também. Pois não. Que quando se cria nichos, você também não deixa que a indústria engula completamente aquele público que gosta daquele tipo de consumo. Né? Que no caso das orquestras é uma coisa que é um pouco mais elitizada. Isso. Até pelo hábito da sonoridade, Exatamente. pelo acesso, né? O jazz, o soul. Nossa, e o que se É uma- escuta, né? Isso, hoje também o que se tem acesso na rádio mudou muito. Muito. Como é a tua visão quanto artista e também como alguém que produz? Porque você produz música de alguma forma, Sim. quando vai para os arranjos, etc. Sim, sim. Já tem assim, muito boa essa sua fala. Para começar, quando você fala metais, quando você fala em orquestra, como você falou, pense em algo grande. Uhum. Nós somos um quarteto. Os meus metais, um trombone, um trompete, um sax tenor e um sax alto. Né? É uma orquestra, como eu falei, de baile, Uhum. que a gente consegue interpretar dessa forma, né? Dos grandes naipes, das grandes big bands, que faziam com isso tudo dobrado, 4 saxofones, 4 trombones e tal. Né? Aí a gente se resume dessa forma e lhe digo que isso dá muito trabalho, né? Porque manter esses músicos nesse entrosamento, para mim, é crucial, é de uma importância muito grande. Por quê? Porque nós só fazemos músicas ao vivo, né? Eu só toco ao vivo, não tem nada de VS, nada de playback. Diferente do que se escuta hoje, né? Eu até vi essa semana, achei muito legal, quando eu li que Lady Gaga estava fazendo show e o microfone parou. Aí ela falou, vocês sabem que eu faço ao vivo, que eu canto ao vivo, né? Eu já achei isso fantástico, né? Ela Sim. é fantástica. Né? Diferente de muitos artistas, né? Madonna chegou no Rio e... Playbackão, não é rola um dessa playbackão, forma, muita não é gente. verdade? E eu tenho esse cuidado de manter esse músculo e, com a graça, os meninos escutam a forma que eu não vou dizer nem que eles me acompanham, que eu acompanhe eles entendem como eu faço, e com isso a gente faz ao vivo e do entrosamento muito bom, cada vez melhor, e com isso a gente tem tido essa reciprocidade com as pessoas e tem dado certo, né? Graças a Deus, todos os finais de semana a gente está tocando em diferentes lugares, em diferentes regiões no Nordeste. Tem dado certo, sabe? Eu me esforço muito até assim. Através do teclado, através do meu piano. Né? Eu ando com piano digital, móvel, para cima e para baixo, também para dar esse diferencial da orquestra. É bom falar isso. As pessoas estão bem acostumadas. Lá, cadê o piano, né? Às vezes a gente faz uma dobra, 2 shows, não dá para levar um piano. Quando eu levo só o teclado, as pessoas sentem a falta. E realmente acontece isso que você fala, que as pessoas, quando fala orquestra, já tem esse pensamento de uma coisa maior, de uma coisa mais tradicional. E nós somos uma orquestra de baile, não é muito tradicional. A gente é uma orquestra de baile que as pessoas dançam realmente. Um repertório eclético que funciona dessa forma. Você falou da Lady Gaga, e aí eu vou aproveitar esse gancho. Você falou que gosta, você escuta alguma coisa dela, já escutou? Sim. Que eu escuto mais ela cantando com Tony Bennett, Tony Bennett. que é incrível. Incrível. Aquela afinação dela. Não, é absurda. É Tony show. Bennett. E assim, eu perguntei isso porque eu acompanho os dois lados da Lady Gaga. E é muito engraçado que esse plug dela, porque ela é uma atriz, né? Acima de qualquer coisa, ela é uma grande performer. E quando ela vai para aquele universo ali do jazz e passeia por aquilo ali, Passeia mesmo. passeia de verdade. E é incrível, que eu acho que ninguém esperava aquela... Pois é. Incrível. A Lady Gaga é uma
sumidade, assim, aquela cultura americana dos cantores, né? Desde tempo atrás, como Elvis Presley, que também era cantor e era ator, né? Uhum. Coisa que já vem, acho que da cultura americana mesmo. Isso. Você sabe que a Amy que ficaria naquele projeto, né? Amy Era a Amy Winehouse. Winehouse, não era... O projeto não era Lady Gaga. Ah, era. E aí, como Ela teve também toda gravou aquela... com o Tony Bennett, Chegou né? a gravar, Sim, chegou a gravar. sim. Inclusive, pouco antes de vir a falecer. E aí, ele queria realmente essa figura que desse esse impacto. Aham. E aí, na falta da Amy, ele pensou na Gaga. Só que tem um detalhe que é muito pontual. Não sei se você chegou a ver que ele teve problema de Alzheimer. Sim, verdade. E no palco, em um dos últimos shows dele, ele lembrou o nome dela na hora de chamar, inclusive antes de falecer. E isso é muito pontual, como a música ela tem um Isso. poder absurdo de trazer memórias, sentimentos. Sim. E aí eu fico pensando, É dito, é falado. exatamente, como essa geração agora vai ter falta disso, porque é tudo muito plástico, é tudo muito parecido, não tem uma Memórias, identidade. não tem lembranças, nada do musical. É muito difícil. Infelizmente, aproveitando esse seu gancho, eu agora aproveito para dizer isso, que hoje em dia eu não tenho ensaiado músicas novas, sabe, já assim. Não tem mais, não tenho o que me oferecer. Pouquíssima. Acho que a música nova que eu venho tocando por último, que eu gostei foi, por exemplo, Coldplay, que eu gostei muito de Viva la Vida. É maravilhosa. Legal, né? Mas mesmo na música americana não é mais como antes. Eu acho que na música mundial, para ser exato. O grande contexto disso aí, e aí não vai aqui nenhum tipo de crítica, não é preconceito, nada disso. Nada disso. Não é isso. É porque... São tendências, né, já tem Isso, e é muito difícil achar que todo mundo tem que ter acesso a uma coisa que de fato não agrega. Eu estava falando aqui com um amigo meu outro dia e eu estava dizendo o seguinte a ele. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ver entrevistas, eu gosto muito do... Eu não gosto só do artista pela arte, eu gosto de observar o comportamento dele pelo como ele constrói, né? E aí a Vanessa da Mata falava alguma coisa sobre... Galera, eu acho hoje que a galera se afunda na bebida e compõe só coisas sobre isso. E a música, ela tem que tratar de sentimentos. E o ódio é um sentimento, o amor é um sentimento, a paixão é um sentimento. São sentimentos e a gente hoje não consegue mais fazer É verdade. uma fusão dessas coisas. É muito complicado. E aí, para quem escutou muita coisa antes, tem a sensação que talvez essa geração chegue um pouco mais vazia e um pouco mais perdida nesse sentido de se encontrar nessas coisas. Não tem dúvida que isso vai acontecer. Eu hoje vejo e sinto e chega a mim gente jovem, bicho, curtindo esse som que eu toco, essas músicas mais antigas, porque já não gosto dessas músicas que são alusivas a isso aí que você falou, né? A gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Para não atingir. Uhum. Principal, eu respeito muito mesmo. A musicalidade é o tempo, eu reconheço que é o tempo. E reconheço que tem coisas que não dá mais para mim tocar, não dá mais para mim cantar. Você acha que a gente vai ter ainda algum... Eu acho que a última grande estrela, assim, alçada mesmo, foi a Lady Gaga. Você acha que a gente consegue ter um novo Michael, um novo... eu não falo quanto pessoa, eu falo quanto essa figura que você diz, eita, tem um impacto absurdo de música, de injeção, de influência... Porque a gente vem definhando muito nessa questão de ter essas figuras. E não é, eu não estou falando só na estrutura de música. Eu estou falando na estrutura de construção de artista. Tá tudo muito parecido. Você fala nacionalmente ou internacional? Nos dois âmbitos. Eu vejo um menino novo aí, o Benson, não estou lembrado do nome dele, um americano aí que eu vi até ele interpretando o Freddie Mercury. Ah, sim, o que deu uma pirueta no Isso. palco. E ele tocou agora também no Festival Coachella com Brian May, fez o solo Sim. lá de Bohemian Rhapsody, né? O cara é muito bom. O Bruno Mars é muito bom, né? E é um dos poucos que sai da bolha, né? Pois Todo é. mundo sabe quem é mesmo que não conhece. É um dos Pois poucos é. hoje. Aqui no Brasil é que
meu Deus, eu não devo nem falar nada para salvar algum engano, que eu não lembro mais. Mas no Rio de Janeiro tem um pessoal novo também que tem uma musicalidade muito boa. Não vou falar de nomes para não esquecer ninguém. Uhum. Mas tem. Eu tô perguntando Poucos, porque... mas tem. Eu tô perguntando pela exigência, porque às vezes a gente diz assim, não, mas a sua exigência é porque você passou muito tempo estudando para estar à frente de uma orquestra. Então, por mais que você não queira, quando você está escutando para curtir, você está com o filtro do trabalho, que é o ouvido, Sim, né? Sim, sim. Então, um danado de vez em quando dá uma reclamada. Sim. Muitas vezes eu também a gente tem que tocar músicas que não agradam, né, aos ouvidos, como você fala. Mas isso é questão de gosto de cada um, de modismo, né? Uhum. Eu tenho que tocar, como eu sou uma banda de baile, como várias pessoas que estão numa festa, no Nordeste, a gente tem que tocar de tudo. Eu queria saber de vocês algumas histórias inusitadas. Porque nesse tempo todo de baile, vocês devem ter tido algumas histórias que você possa, de repente, dizer pra gente. Assim, tem muitas histórias de baile, coisas inusitadas que eu não costumo nem lembrar. Eu tenho uma memória pouco para isso, mas acho que no decorrer você fala mais um pouco comigo, eu vou lembrar de alguma coisa, eu vou te dizer. Pronto, eu vou querer saber, porque eu queria ter esse... É muito tempo de orquestra, 67 anos. Na verdade, toda semana tem sempre algo inusitado. Toda semana? Sim, nos finais de semana, quando a gente está tocando, Sim, né? sempre tem alguma história nova. Sim, sempre tem. Você falou um pouquinho mais atrás de emoções. E aí vocês chegaram a abrir, você disse que um dos artistas que foi referência para vocês chegaram a abrir o show, chegaram a conhecer. Sim. Ray Canff. Como foi esse momento? Foi na década de 90, eu ainda era novo, né? Eu tinha mais ou menos 18 a 19 anos de idade. Meu pai é que teve esse prazer de estar junto lá com ele. Eu confesso que na época eu não tinha esse pensamento de saber a importância que tinha Ray Canff de estar ali, né? Meu pai é que tem fotos, é quem... Talvez o tradutor conversou com ele e tal. Mas... E Roberto? Roberto Carlos, bicho. Roberto Carlos, até por último agora, acho que foi no mês de novembro, eu abri o show para ele lá em Campina Grande, lá no Espágio. Roberto Carlos, abri em Caruaru também, lá no Paládio, acho que o ano passado, no comecinho do ano passado, do ano retrasado. E Roberto Carlos, assim, a gente já tem um carinho com o maestro Eduardo Lage, que tocou comigo, né? Eu chamei Eduardo, toca comigo um pouquinho. Ele foi lá nos bastidores e tocou no meu instrumento. E tem os instrumentistas de sopro, que são o pessoal que toca trompete, que os pais são do Nordeste, são de Pesqueira. Assim, o meu trombonista, o maestro Vitor, que toca comigo, já tem aquele contato, tudo que hoje através de WhatsApp, né, através de grupo, a gente a proximidade ficou muito melhor. E a gente tem até, através do músico de Roberto Carlos, assim, eles até tentaram nos levar, gostaram, que sabe que a gente toca os instrumentos de sopro, que sabe que a gente toca as músicas que Roberto Carlos toca, pra gente participar, que foi agora em março, daquele navio que ele viaja lá, um cruzeiro, né, do rei lá, mas não foi possível, né. Tem que ir pouca gente, aquela coisa que tem que diminuir, não foi possível. Mas é assim que acontece. Vocês chegaram a ter contato com o próprio Roberto? Rapaz, agora em Campina Grande, a gente, desde a pandemia, ficou sabendo que Roberto Carlos, nem nos shows da Globo, estava tendo acesso com as pessoas, né? Ele sempre de máscara e tal, com aquele cuidado dele. E o cara lá do espaço, o dono lá, não lembro o nome dele, falou que ele estava ouvindo, que ele não fica no camarim, fica todo o tempo lá, né? Ouvindo a gente tocar e gostou muito. Foi quando se falou da gente tocar no cruzeiro lá com ele. E quando termina o show, ele fica lá. E nós não sabíamos, e aí, depois que a gente estava no hotel, foi que chegou o recado: Roberto Carlos quer falar com vocês, quer tirar uma foto com a gente. Aí passou. Passou. Mas isso, obviamente, que deu caldo, né? Porque você está abrindo o show pro... E a gente também, poxa, eu também gostei muito da participação também lá em Campina Grande, com a Alcione, bicho. Ela foi, porque eu toco trompete, né? Uhum. E ela também tocava trompete.
E ela também teve o carinho de chamar a gente para ir lá. Foi maravilhoso. Né? Tem algum outro artista que vocês fizeram alguma abertura de show nesse aspecto que teve essa proximidade da Alcione com vocês? Ah, sim, vários. Guilherme Arantes, vários. E Guilherme, inclusive, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo. Foi uma das pessoas mais simples, Demais. mais leves em todo sentido que eu tive acesso, assim. Isso mesmo. Toquei com ele aqui na ABB Recife, toquei com a ABB em Salvador há muitos anos. Muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu toquei com ele agora há pouco na ABB aqui em Recife. E, bicho, de uma simplicidade, de uma musicalidade incrível, né? As fotos, o carinho, ele ouvindo a gente tocar, foi arretado, muito bom. Tem mais alguma dessas antes da gente fechar? Mais alguma dessas histórias? Que já lembrou, ó. Já lembrou de Alcione, já lembrou de Guilherme Arantes. Lembrei de uma inusitada que sempre acontece, sempre acontece. Quando eu te falei, você sempre, no final de semana tem uma coisa, né? Sempre as pessoas que chegam, meu pai dá gargalhada lá, quando eu chego em casa, eu digo, pai, fulano lá, que é amigo do senhor, chegou lá, mas pai, mas não lembrava e tal, e perguntou, Beto ainda é vivo? O meu pai, ele ri. É umas coisas que ele sempre pergunta, né, se ele ainda é vivo. E isso, ele acha muito engraçado isso. Claro. Nesses anos de orquestra, o que você acredita que valeu a pena? Porque 67 anos, meu amor, é uma vida e de muitas vidas. A gente falava nos bastidores, inclusive com o Igor, que é o presidente do canal, que ele disse que todo mundo tem uma família, um baile, uma história, uma coisa. Tocou no aniversário da minha mãe, da minha avó. A formatura. É sempre assim. O que é que valeu a pena desse período todo? Essa lembrança que você falou que as pessoas não vão ter mais hoje em dia, né? Essa lembrança. As pessoas lembram da orquestra, lembram da música que a orquestra tocou, lembram daquela valsa que dançou, né? Eu não agrego isso nem à orquestra, nem à Super Hora, eu agrego isso à música, a música que a gente interpreta. Eu sou intérprete, nós somos intérprete, né? E isso, a música é que é a lembrança, é isso que você falou antes, que as pessoas não vão ter mais isso. Isso é muito gratificante, muito gratificante. Eu toquei sábado passado na cidade de São José do Egito, que é no Pajeú, que é no sertão. O carinho das pessoas por a gente, por a música. Eu, na minha vez, pela minha vez, já estou há 44 anos já com a Super Hora, né? Eu comecei menino com 11 anos de idade, como eu lhe falei, em 1981. Caramba. E gente já da minha época, né, que me viu tocar, garoto que me acompanha até hoje. Isso é muito gratificante. Até hoje, né? A pessoa vinha lá, que vinha e tal, e tá do mesmo jeito, tá como vinham. Isso, esse tipo de elogio que a gente recebe, que nos deixa mais motivado para chegar aos 100. Entendi. Pra gente já tá quase no fim, já? Caminhando um pouquinho, a gente vai ser mas é porque quando a gente começa aqui, depois você vai perceber. Como é que tá o pique das apresentações de vocês hoje? Então, continuam fazendo... Tem muito baile para vocês fazerem sempre. E o que é que mudou ao longo desses anos no público da orquestra? Muitos bailes. Graças a Deus, muitos bailes. A maioria dos bailes das festas são privadas, sabe, Jatice? A maioria são privadas, porque as festas públicas, né, são poucas e geralmente quem toca as festas públicas são os artistas mais renomados e que se escutam na mídia, nessa mídia rápida que aparece aí, né, em YouTube e coisa e tal. E graças a Deus as festas privadas a gente tem tocado todos os finais de semana. E esse ano eu tenho até notado que tem aumentado. Graças a Deus, todos os finais de semana a gente vem tocando. Terminou o carnaval, a gente já estava em Jequié, na Bahia, tocando. E isso varia de diversos estados e cidades. A gente tem dado continuidade de uma forma maravilhosa, maravilhosa. Você falou isso agora... exatamente. Como essa apresentação vocês conseguem hoje fazer Brasil, então? Quer dizer que vocês fazem Nordeste, mas vocês conseguem fazer esse trânsito bacana? Não consigo fazer Brasil. Não. Só consigo fazer Nordeste. Nordeste. Só Nordeste. Todo o Nordeste vocês já fizeram?
quase todos. Maranhão, já fiz. Sim, já tive apresentações em São Luís. Sim, todo no Nordeste. Dessa forma que já fiz, já. Não costumo fazer sempre, mas já fiz em todos. Desse período para cá, você não me falou um pouco da renovação do público. Você falou há pouco tempo que tinha jovens que chegavam para conversar com vocês sobre o que gostam do perfil da banda, que gostam das músicas e tal. Organicamente existe uma renovação disso e você acha que quem é o responsável por essa possível renovação? Você fala da renovação através... De público mesmo, de público. Eu confesso que a renovação é pouca. Muito pouca. Muito pouca. Como eu lhe falei antes, tem gente jovem que chega, eu fico muito feliz quando alguém jovem chega, que me pede uma música, que me pede para me cantar Roberto Carlos, que me pede para me cantar Queen. Chega, mas não é uma coisa muito grande, não. Não é renovação grande a título de se somar, não. Infelizmente, não. Você acredita que isso... Isso é cultural, viu? Cultural? Cultural. Não... Como é que eu posso dizer? A possibilidade da gente, daqui a alguns anos, esse negócio de orquestra ficar extremamente ultrapassado, ou você acha que vai sempre existir um público? Porque a gente tá vendo muita coisa voltando aí, né? Eu tenho a sensação, inclusive, que a gente tá vivendo os anos 2000, de novo, vivendo um pouquinho dos anos 90. Tem uma galera que a gente nem imaginava mais, tá voltando aí, fazendo show, e tá tendo um ritmo, porque existe hoje uma busca grande. Inclusive, os cantores mais antigos, vou falar até porque tinha uma série há pouco, da Netflix, que trouxe uma música dos anos 80. Eu vou lembrar daqui pro final. E essa música, essa artista voltou pra parada e se voltou a falar do trabalho dela. Então tá tudo tão instantâneo ao ponto de você não saber exatamente o que é que vai voltar. O que vai ser amanhã, né? Ninguém sabe o que vai ser amanhã, é verdade, instantâneo. Mas você acha que existe ainda a possibilidade de ter um boom, alguma coisa? Pode ser que aconteça. Eu estou perguntando para o músico mesmo. Eu estou conversando com você como músico. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Porque realmente é uma coisa inusitada. A internet, a IA, né? Além da internet agora, a inteligência artificial está mudando tudo, né? De repente as coisas estão aparecendo sem se ter noção do que poderia aparecer, do que poderia voltar, como você fala. É possível sim. É possível sim. Tem uma cantora muito específica que ela trabalha com uma super banda que é a Adele, que ela é muito refinada nesse sentido do perfil de orquestra, né? Sim. Aí porque eu estou citando, porque me parece que ela chega na juventude. Eu não pensava que ela chegava. E aí tem muita gente que não curte, por exemplo, jazz, mas assim, não, mas eu gosto dela. E aí me parece que assim, realmente a gente tem que só identificar onde é que tá essas bolhas para conectar ela com alguns outros grupos. Uhum. Em Pernambuco, especificamente, a gente tem uma bolha que gosta desse som de orquestra, porque a gente é a terra do frevo. A gente tem uma tradição do frevo. O frevo, ele tem alguma coisa jazzística ali muito forte, então não é uma coisa tão estranha aos ouvidos. Acho até que a gente dos veículos de comunicação comete um erro pesado, que é o seguinte: a gente vive cobrando que as pessoas não gostam do frevo e não sei o quê, mas eu não vejo tocando o ano todo, eu não vejo os artistas de frevo, não há uma grande renovação. E aí depois a gente quer cobrar que o público tem esse hábito. Verdade. Que é diferente de, por exemplo, Salvador, né? Que ruim, bom, sons, genérico ou não, eles estão ali dizendo que tem o som deles, regional, e que eles estão fazendo essa divulgação maciça sempre do que é novo, e mesmo quem gosta ou quem não gosta está ali reforçando porque é artista da terra. Uhum. Houve até uma série de artistas que passaram por aqui que fazem sempre essa coisa que acaba ficando todo mundo no nicho e não puxa
na hora de dizer assim, ó, você precisa desse suporte. E o suporte, às vezes, ele não se trata necessariamente de apenas chamar o artista para o palco. A gente lembrar que existem algumas referências, né? Por exemplo, se fala de Mangue Beat, tem o Chico Sainz, tem a Fácil Subúrbios, e tem uma galera que faz isso. Aí você fala de rap, aí a gente tem a Vírus, aí a gente tem Zebral, aí vai seguindo uma série de pessoas. Sim. Orquestras. Você falou para mim que de baile vocês são a mais antiga, né? Sim, sim. Como eu te falei nos bastidores, esse ano a Orquestra Superuara está completando 67 anos. Né? Sim. É a orquestra de baile mais antiga em evidência, né? A gente não fala desse período de pandemia porque todos pararam mesmo. Apesar que nem parei um ou dois, três, trio com meus irmãos, a gente continua até a tocar em festas reservadas. E realmente nós somos, acredito que a banda de baile a mais antiga no Brasil, 67 anos. No Brasil. Isso mesmo. No Brasil. Você me falava o nome de uma que acabou. Foi fundada antes da Superuara, existia a orquestra do maestro Severino Araújo, que era pernambucano. Ele era radicado no Rio de Janeiro. A orquestra Tabajara era mais antiga, mas não existe mais. Teve algum momento que teve um pipoco de orquestras? Ou sempre foi muito pontual essa questão de orquestras aqui? Aqui em Pernambuco. Teve um momento que teve um pipoco. Teve um momento que existia aqui em Recife, no Recife Antigo, lá exatamente na rua, lá próximo ao Marco Zero, eu não estou lembrando o nome da rua, mas que existia um projeto chamado Dançando na Rua. Uhum. Você não acompanhou isso, não é do seu tempo não, né? Eu não sei. Qual é o período? Eu acho que é... Eu tô com 34. Nos anos 90, mais ou menos. Eu tava bem novo. 90 para 2000. E era Dançando na Rua. E só se apresentavam orquestras, né? Era a Superuara, era a orquestra do maestro Fernando Borges, maestro... Meu Deus... Se não lembrar, não tem problema. Eram os maestros daqui de Recife, rapaz. Tem outros maestros que já se foram também. Tem a orquestra do maestro Lima. Várias orquestras. Tinha esse projeto, chamava-se Dançando na Rua. Foi um período maravilhoso para orquestras de baile. Eram orquestras de baile que tocavam. Foi um período até que eu compus música na época, para que houve gravar, na época se gravava CD. Uhum. Foi gravado o CD e eu compus uma música que se chama No Bairro do Recife, que falava daquele momento ali das orquestras. Você é uma pessoa que gosta do exercício de compor, ou você prefere realmente ser intérprete? Eu prefiro ser intérprete. Componho pouco. Principalmente pela desilusão da composição, né? O tipo de música que eu componho, claro. Que não é ouvido, que não é interessado, aí a gente realmente cai no desinteresse. Tá, mas como é esse teu processo pessoal? Escreve primeiro, tem que surgir uma ideia? Primeiro eu faço a melodia. Melodia, né? Isso. É típico de quem é músico, virou a melodia. Verdade. Tem muita gente que vai do solfejo, aí... Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer melodia. Letra nem tanto, mas melodia é comigo. Porque também, né? Esse tempo todo, Muito casa tempo, ao ouvido... Melodia é comigo. Parece mágico, muito rápido. Da família hoje, quem se mantém na orquestra? Meu irmão caçula, Eric, que é baterista, é percussionista, também canta comigo. Meu irmão Elson, que é o técnico de som. Só eles dois. Acha que alguém mais entra, ou algum neto dessa família aí entra, começa a participar ou não acha que não? Eu já tenho 3 netos, rapaz. Tem um que é bem musical, né? Mas nada de... Ainda é muito prematuro para dizer. É prematuro, né? Meus filhos não me seguiram, né? Incrível, lá em casa o DNA não foi tão forte. Meus filhos tomaram outro rumo aí, nada de música. Mas esse neto meu tá me deixando interessado. Esse... Alguém tem que puxar para os 100. Meu, eu não vou chegar para os 100, não vai dar tempo.
Não, e mesmo que chegue, a acho gente que quer não ver vai- a continuidade para ver, né? Pois é, e mesmo que chega eu queria ver, né? Feito meu pai tá me vendo aí. Incrível que o papai, eu chego lá, ele com os quase 93 anos, chega, como foi? Foi bom, tal. E pai, as pessoas perguntaram pelo senhor, as pessoas perguntam por ele, é maravilhoso. Ele, uma consciência ótima, isso. É muito legal. Como é essa relação? Ele já não tá indo mais pro palco com vocês. Não. Mas como. Lá em Arco Verde ainda vai. Vai? Vai. Em Arco Verde ainda vai. Arco Verde é a minha cidade, né? Sim. Às Ele vezes, ainda vai. Ele não viaja mais, mas lá, quando a gente toca lá, ele vai. Pelo menos uma vez por ano, a gente toca lá na festa do Padre Adelson, que Adelson Simões, que nos prestigia todo ano no Natal maravilhoso que ele faz lá na Terra da Misericórdia. E papai vai e sobe no palco, é muito legal. Mas ele cobra ainda quando. Qualquer errinho, mas como é que é? Se ele cobra o quê? Som mesmo. Não Não? cobra. Vai tranquilo, leve, Tranquilo, só participar. Só participar. Fica até o final. Caramba! E essa é uma coisa que eu gostaria muito de ver. Agora sim, como disse você, parece que o tempo não dá, né? A gente já está caminhando pro final do programa. Deixa eu fazer as últimas perguntas. Vamos lá. Como é que tá a formação hoje da orquestra? Me conta toda a equipe, Sim. tá? Você Importante. falou que é mais enxuta, Sim. mas ainda assim tem uma equipe. Fala o nome das pessoas. Tá. Nós somos 15 pessoas ao todo. 15 pessoas. Como eu falei antes, são 4 metais, né? Tem o Maico Nazário, que é o saxofone alto. Tem o Mauro Wilker, que já toca comigo há quase 30 anos. É o saxofone tenor. Tem o Daniel Vitor, que é o trombonista. Maico é de Buíque, também tem essa... lá na Super Hora tem gente de várias cidades. Maico, que é o saxofonista de Buíque. Mauro é de Pesqueira. Daniel Vitor é o trombonista, é meu maestro também, é de Arco Verde. Tem o trompetista que também é de Arco Verde, que é Alisson, que também é de Arco Verde. Aí tem um baterista que é de Pesqueira, meu irmão Érico na percussão. Tem um guitarrista que é paraibano, que é da cidade de Monteiro, Joséildo. O baterista é Fabinho Batera. Tem o contrabaixista que é Lenildo, Sim, Falar em Lenildo, vou falar de uma coisa inusitada. pode falar. O maestro Riva, que está aqui ao meu lado também, por saber disso, nós estávamos tocando em Caruaru no sábado, dia 5 de abril. Na verdade, nós tocamos dia 4 de abril em Garanhuns com a banda Fevers. Né? Uhum. E o baixista tocou lá, o baixista dos Fevers, né? E não estava muito bem de saúde e a gente ia tocar também com ele em Caruaru, na Jovem Guarda, lá em Caruaru, no dia 5. E, de repente, o baixista não pôde tocar, e o baixista Lenildo, com muita graça e muito elogiado pelo vídeo, foi quem tocou com ele lá, essa coisa. Caramba! Foi. E fez o repertório da Tocou de noite. última hora, né? Essa coisa de conhecer a música, de nós tocar muitas músicas dos filmes, né? E se deu muito bem. O pessoal está até procurando ele quando ele está parado aqui no Nordeste para ele acompanhar ele. Lenildo é o baixista. Vocês têm muita... Desculpa, você pode concluir. Eu vou concluir com o restante do pessoal, né? Isso. Aí tem na iluminação o menino José Rodrigo, que é de Garanhuns. Tem no som 2 técnicos, que é meu irmão Elson, que é de Arco Verde, e Marcelo Frazão, que é de Pesqueira. Tem o motorista Fábio, que é de Arco Verde. Tem os Roder, Luiz Bispo e Valdemir. Essa é a minha equipe. Exatamente. E vocês têm algum projeto paralelo? Porque, pelo que eu entendi, você estava falando aqui que hora ou outra chama quando está no Nordeste. Tem alguém que tem algum projeto paralelo da banda? Musicalmente, não. Não, né? Não. Pronto. Não, tem. Meu irmão Eric tem. Tem? Tem. Qual é o projeto? Meu irmão, ele também é baterista, ele toca com lirinha. O projeto de lirinha. Ele toca com lirinha, não sei, acho que o nome é Lira, alguma coisa. Ele toca com lirinha. Lirinha, que é de Arco Verde. Sim, sim. Que, inclusive, interior do estado... tá- que era o Cordel. Tá fazendo... Exatamente. Tá trazendo... Tá colocando uma galera aí na cena. Tem observado Almério, né? Lirinha. Tem uma galera que tá surgindo por ali naquela área. Almério, muito bom, canta lá em Arco Verde. Almério.
Sempre canta lá no São João Arco Verde, tem um polo bem cultural lá, que grandes artistas aqui de Recife se apresentam lá. Aquele outro lá que também toca, não estou lembrado o nome. É porque também, aqui de né? Recife. Esqueci o nome. Pronto, Perdão. enfim. Mas acaba sendo que assim, tá surgindo uma cena lá também, mais autoral, independente, que também tá começando, porque eu vejo muitos desses indo para fora do estado e dando uma elaborada, uma divulgada, né? No trabalho. E como a gente já está em cima do tempo, eu já quero te agradecer muito, Elac, pela tua presença, pela tua finez. Gostei do finés. Mas Você é, tem assim, porque tem, é viu? chique, é por causa dos metais da orquestra? Não, é porque Refinado. você tem um perfil. Você é muito classudo. Adorei o papo. Adorei o papo. Quero que você volte mais vezes. Quando tiver qualquer projeto paralelo. Por favor, qualquer... quando eu vier, deixa eu trazer o teclado. Queria tanto trazer, mas aquele pontual que você me falou que não deu para chegar, acho que atrapalhou um pouquinho. Isso, exatamente. É. Mas eu fico na dívida com você e eu não vou deixar de colocar algumas coisas aqui, alguns trechos de você podendo cantar, você cantando, né, nos shows, e alguns trechos também da Super. Ora, lembra de novo a sigla, porque a sigla é enorme. Orquestra Arco-Verdense de Ritmos Americanos. Veja, que coisa. E acaba ficando um negocinho desse tamanho. Criação do meu pai, viu? Mande um abraço para ele, parabenize pelo enorme sucesso que vocês são. Obrigado, E Jatiel. pelo que vocês representam para Pernambuco e para o nosso país. Foi muito fácil falar com você. Você deixa bem à vontade. Você, o gancho que você fala fica bem fácil. Ô, Chito, obrigado, então. Já quero agradecer muito, volte logo. Esse foi Elac Amaral, que estava aqui com a gente da Orquestra Super Oara. E para você de casa que está me assistindo na hora do almoço mais tarde, não conseguiu ver todo, passou, já estava zapeando nos canais, deu errado, não viu todo. Quer ver o programa todo na íntegra, vai lá pro YouTube, já tinha sido agora. Fica lá disponível às 18 horas. Depois, quiser ver mais uma vez, tô zapeando na TV, não vi nada de muito interessante. Quero ver quem é que Danilo conversou hoje nesse papo aqui massa sobre música. Aí volta, logo mais à meia-noite, a gente bate aquele papo de novo. E a gente tá sempre por aqui, tá bom? No site, no Instagram, no TikTok, vocês vão ver cortes depois disso aqui, no Kawaii, em todas as plataformas. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Um cheiro para vocês e até amanhã. Jatiaci agora. Oferecimento. Nana Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319. Encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. TV Capibaribe.